aí, tudo beleza? Pessoal, momento histórico e em andamento para todos nós da área de criação. Eu vou destrinchar aqui um app que é do tipo para tudo e presta atenção. Não é só mais uma ferramenta genérica de design vetorial. Se assim sendo, é um divisor de águas absoluto. O que você está vendo brilhar aí é o Grafite, a plataforma que está prometendo entregar de bandeja o verdadeiro futuro do design 2D. Esquece aquela limitação de software antigo, a parada aqui é 100% open source, inteiramente baseada numa arquitetura procedural e com um potencial infinito para criatividade. Lançaram a versão desktop e inclusive tem versão nativa para o Pinguim, e o roadmap desse app é bombástico e vai deixar a indústria gráfica de cabelo em pé, infartar mesmo a Adobe, a Canva, Corel e por aí vai. Fica aqui que ainda vou mostrar como você vai baixar e ter ele aí no seu Linux também. Não precisa de Wine nem nada, mas para entender o tamanho do monstro, temos que olhar para o que aconteceu no mundo do 3D uns anos atrás. Exatamente isso, o Grafite já chega com os dois pés no peito, se posicionando como o verdadeiro Blender da criação 2D. Aconteceu que o Blender 3D, quando apareceu, a galera do 3D achou que era só um quebra-galho, e hoje olha só o que ele é no mercado gráfico. Dito isto, cortando de volta para o Grafite, não se trata de um mero editor vetorial. A mudança proposta vai romper com o jeito que a gente produz. A missão dos caras é grandiosa: libertar a sua criatividade derrubando de vez aqueles muros chatos que sempre separam o vetor, o raster e a composição em programas diferentes. Ah, mas isso o Affinity Studio chegou dando voadora no mercado de graça e incomodou bem a Adobe também. Sim. Inclusive tem vídeo aqui mostrando tudo isso. Clica no card, canto superior da tela e bora. Ok, mas o buraco aqui é mais embaixo. A ambição deles de tornar o Grafite o novo padrão da indústria, construindo tudo do zero, com inovação pura, sem aquele código legado travado de 20 anos atrás, é top. Nada de ficar na imitação com roupagem nova, saca? Tá, mas mesmo assim a ideia de juntar os três mundos, raster, vetor e composição, já é bem realidade. Então qual é a pegada disruptiva aqui? A resposta tá nessa fusão absurdamente genial de camadas e nós, entregando o melhor dos dois mundos na sua mão. A gente sabe que as camadas, os layers, trazem aquela familiaridade que todo mundo designer já domina, com pastinhas, olhinho on e off e etc. Numa organização fácil de ler. Só que o Grafite escondeu o poder infinito da programação visual logo atrás disso. O fluxo de trabalho é totalmente híbrido e intercambiável. Se você quiser desenhar do jeito clássico e ignorar a programação, beleza. Ele gera os nós automaticamente em segundo plano para nós. Mas se a gente quiser um controle nível Deus, é só mergulhar no painel Node-Base, justamente abrindo essa caixa de Pandora que destrava o next level e é habilitar o cheat code na edição do dia a dia, tá ligado? Lembrou aí do Blender com os nós? Natron, Fusion, Nuke, Resolve, só os pica, né? Mais foda ainda do que isso é você se inscrever aqui no canal, deixa o like e compartilha. Pega a visão, você edita parâmetros, não pixel. Isso significa que o Grafite te entrega um fluxo de trabalho 100% não destrutivo. Cada pincelada, cada brilhinho que você coloca, cada forma geométrica é na verdade um dado matemático que você pode editar a qualquer momento. Nada é permanente. O cliente pedir para mudar a densidade de um padrão de bolinhas aos 45 do segundo tempo, você não deleta e faz de novo. Você só puxa um slider na tela e a alteração é instantânea. É uma flexibilidade tão infinita que você pode interpolar, fazer morphing entre formas e esquemas de cores sem perder um pingo de qualidade, sem nem precisar esmagar o dedo de Ctrl Z no teclado. Pensa no tanto de horas de trabalho braçal chato que a gente economiza com esse trem. A lógica aqui é simples e fatal. Input, caminho e resultado. Proceduralismo alto nível mesmo. Pegou a visão? Pois é.
Pegou nada. E se eu te disser que até as imagens fotográficas que você joga aí dentro ganham upscaling virtualmente infinito? É meio bizarro, bruxaria. Mas eles criaram um raster com alma de vetor. Aquele pesadelo de dar um zoom na imagem e ela virar um mosaico de pixels explodidos acabou. O Graphite trata a arte raster como dado matemático e não como uma grade física. A renderização é dinâmica, ou seja, a imagem é redesenhada constantemente com foco na resolução exata que você está visualizando na tela, permitindo um zoom literalmente infinito. E na hora de fechar o arquivo, exportação totalmente livre. Você pode mandar renderizar em 4K, 8K ou para estampar um outdoor gigante num prédio. Tudo isso sem perder um mísero pingo de qualidade. Agora, para processar essa avalanche de cálculos matemáticos pesados em tempo real sem fritar o seu computador, a arquitetura disso transcende. Esquece tudo que você sabe sobre como um aplicativo criativo convencional é feito. O Graphite foi construído com a engenharia de uma verdadeira game engine. Outra visão. O core da engine tem mais de 80% escrito em Rust, uma linguagem queridinha de trends com foco em segurança de memória absurda e uma velocidade de processamento nativa bruta. Para complementar o combo, eles usam aceleração de hardware moderníssima com WebGPU e WebAssembly. O resultado prático disso é o Graphene Engine, um motor gráfico próprio desenhado do zero para aguentar níveis absurdos de complexidade. É ele que garante que a performance do seu desktop mais recente seja replicada sem engasgos dentro de qualquer aba. E a cereja do bolo que buga a mente, gratuito e 100% livre. Nada dos paywall daquelas corporações gigantes. E sabe qual é a melhor consequência de ter uma tecnologia tão otimizada e leve assim? A melhor consequência é o acesso universal. Eles pegaram esse monstro de performance e colocaram direto no seu navegador web, numa versão super estável. Você acessa de imediato, funciona offline como um PWA e o melhor, processa tudo localmente no seu hardware, sem precisar enviar seus arquivos confidenciais para servidor de ninguém. Privacidade total. Talvez já tenha até utilizado, mas se você é do tipo que curte o programa instalado bonitinho na máquina, eis a novidade. O Desktop App já está na fase Release Candidate. Tem versão nativa, integração Windows, Mac e Linux. Usam um wrapper chamado Tauri para envelopar para desktop. Está sendo bem testado com a galera lá no Discord e no GitHub. Para os heróis do Linux, a versão desktop está em Flatpak, que é da hora demais. Aguenta aí que mostro como e onde baixar, porque não está no site. Falando do estado da arte real, papo de bastidor sem ilusão, Vetor tá na mão e tranquilo. A animação e a arte raster chegando logo logo. Saca o preview então. Atualmente nessa fase alfa você pode baixar o RC3 por hora. Já tem o feijão com arroz muito bem temperado. As ferramentas de edição vetorial já estão robustas e aquele sistema híbrido de layers e node base que eu falei está 100% funcional. Já o trabalho com raster ainda está no importar e posicionar, basicão mesmo, mas já dá para compor algumas coisas. A parte de exportação está salvando em SVG direitinho e com suporte aos filtros procedurais. O portal ItsFoss, que também já testou, disse o seguinte, abre aspas, pode ser o melhor editor gráfico para usuários Linux, o Blender do 2D. Uma faca suíça para vetores, animação e composição, fecha aspas. Quanto à equipe de desenvolvimento do app, eles jogam limpo, são bem transparentes. Eles mesmos falam a realidade da versão alfa atual. A parada é super estável para um software em início de desenvolvimento, o que é o lado bom. O lado do desafio é que alguns pincéis experimentais ainda dão uma engasgada de leve e tem muitos detalhezinhos de aceleração de interface no Linux para arrumar. Inclusive, tem observações e instruções para esses casos. Tem que ler o disclaimer da release. Então, bora baixar e instalar. Segue os passos. Primeiro e mais importante de todos os passos é o esmaga o dedo no like. Com força, inscreva e ativa o sino para receber todas as notificações. Sério,
uma mão ajuda a outra. Acesse o site grafite.art, já procura aqui o ícone do Discord, clica no link do Discord, vai pegar aqui, ó, o link do Discord, você vai adicionar ele como um servidor lá no seu Discord desktop. Com o Discord aberto, você vai clicar aqui no adicionar um servidor, você vai colocar tenho o convite e você vai colar aqui o endereço que a gente pegou lá no site e vai dar o join server. Com o servidor aberto aqui, nós vamos entrar na parte de anúncios aqui, novos anúncios. E aqui nós vamos ver a parte, a seção de download. E aqui vão ter as informações do download para Windows, para Mac e para Linux, que é o que a gente está querendo. E aqui ele explica detalhadamente como que você vai fazer para instalar. Basta seguir os passos aqui. Aqui, por exemplo, eu já fiz o download, ele vai vir como formato zip, você vai descompactar e vai ter o arquivo Flatpak. Aí você vai abrir o terminal e seguir as instruções para fazer a instalação do Flatpak. E após instalado, basta chamá-lo pelo menu iniciar da sua distribuição Linux. Beleza? Muito hype isso tudo. Segue o fluxo aqui para ver mais detalhes do roadmap. Nas versões beta 1 e 2 que estão no forno, o bicho vai pegar. O Graphite vai expandir agressivamente para muito além do Motion Graphics procedural básico. Vai ter painel de timeline completo, recheado com os clássicos keyframes topzera, controle finíssimo das animações com curvas de Bezier, numa interface dopeshit padrão ouro do mercado. Mas o que explode a mente mesmo é a integração total. Literalmente qualquer parâmetro de qualquer nó da sua arte vai poder ser animado, misturando o poder da matemática com a precisão do keyframe manual. E não é só a galera do Motion que vai ser mimada esse ano. O pessoal do tratamento de imagem pesado também tem muita novidade vindo aí. A renderização de imagem vai ser toda acelerada por placa de vídeo, garantindo mais velocidade. A web vai ganhar suporte para carregar suas fontes locais do PC. A grande meta por trás do raster agora é alcançar a maturidade total, unindo o útil ao agradável. O objetivo é pegar aquela ergonomia tradicional que a gente usa há décadas e misturar com a flexibilidade do sistema de nós. Você vai usar ferramentas hiperfamiliares, pincéis clássicos, seleções inteligentes, máscaras e camadas de ajuste como levels e color grade, mas com tudo isso alimentando secretamente o grafo de nós no segundo plano. E a mágica técnica por trás disso é que os seus arquivos vão ficar bizarramente leves, pesando quase nada, porque o documento vai salvar apenas as instruções matemáticas das operações, mesmo nas edições mais complexas. Tudo isso já é surreal para uma ferramenta só, mas segura a cadeira porque a visão de longo prazo dos caras parece coisa de ficção científica. Olha para onde o Graphite Core quer se expandir. A visão de longo prazo deles é abraçar o mercado inteiro. Eles querem trazer um módulo de desktop publishing, o famoso DTP, com layout de página, separação CMYK e pré-impressão profissional. Ao mesmo tempo, querem criar um ecossistema vivo com um marketplace recheado de bibliotecas de nós e assets da comunidade. Sabe aquele sufoco de passar o arquivo do projeto para o colega? Eles estão planejando colaboração em tempo real, igualzinho você faz no Google Docs, só que editando design pesado ao vivo. E claro, não podia faltar a cereja do bolo, nós neurais com IA integrada no fluxo procedural, de forma ética, tipo uma varinha mágica super poderosa e controlável. O manifesto que rege o Graphite é um só: libertar a criatividade de absolutamente todo artista, do novato arriscando os primeiros traços até o diretor de arte experiente. Eles não estão perdendo noites de sono para lançar só mais um clone mais barato do Illustrator no mercado, por exemplo. A estratégia total é focada na inovação sobre a imitação. E aí vem a pergunta que não quer calar: como sustentar um projeto tão colossal sem vender a alma para as grandes corporações? A resposta para essa independência radical está na sustentabilidade ética da Graphite Labs, liderada pelo fundador Yvon Chambers. A pegada deles é ser 100% community first. Não tem engravatado de fundo de investimento dando pitaco.
não tem investidor externo cobrando lucro no fim do mês e, principalmente, não tem aquela dívida técnica corporativa que trava o software. O modelo de financiamento é na raça, totalmente bancado por doações e assinaturas de membros da comunidade. Eles garantem essa liberdade usando a licença Apache 2.0, o que significa que esse código vai ser livre para sempre, sem perigo de uma mega corporação comprar e trancar atrás de um paywall milionário. O palco tá montado. A ferramenta está na mão e agora a bola passou para você. Essa é a nossa chance de agirmos e juntarmos a essa revolução antes que ela engula o mercado inteiro. Podemos atuar em 3 caminhos práticos para fazer parte disso hoje mesmo. O primeiro, experimente. Acessa logo grafite.art, testa direto no navegador e use sempre que possível. Segundo, apoie de coração. Se você vê valor e não quer mais pagar mensalidade infinita no futuro, faça uma doação. Apoie para manter os servidores e os desenvolvedores trabalhando. E terceiro, contribua. Se você é um dev que manja dos paranauês de Rust ou WebGPU, os caras estão cheios de braços abertos esperando o seu código lá no GitHub. Bora lá criar esse novo padrão da indústria de criação? Então, eu vou indo nessa e falou!